Sou aluno de Engenharia de Software da UTFPR e o objetivo desse vídeo é apresentar um pouco sobre o ataque a sistema chamado Heap Overflow. Eu vou falar um pouco sobre vulnerabilidade, princípios de funcionamento, ou seja, como é realmente feito o ataque, relatos históricos e muito mais. Antes de falarmos sobre o ataque em si, é importante entender um pouco sobre os conceitos de heap. Heap é aquela parte da memória que os softwares utilizam para armazenar os dados das variáveis alocadas durante em tempo de execução. Sendo assim, o Heap Overflow é um tipo de ataque na heap que consiste em estourar o buffer do sistema. Ele ocorre quando o programa não valida se há espaço suficiente na memória para inserir os dados e é caracterizado como uma falha do programa que está executando. Ao inserir uma informação que é maior do que a posição reservada na memória, ocorre o estouro da heap, e os dados começam a sobrescrever os dados posteriores da memória reservada, permitindo que os dados posteriores sejam vistos e utilizados pelo programa. Esses dados expostos da outra região da memória causam vulnerabilidades no programa, falhas de segurança e até mesmo erros de execução. A linguagem que mais sofre estouros de heap são as linguagens C e C++, pois elas não fornecem proteção embutida contra o acesso ou substituição de dados em qualquer parte da memória, além de não fazer verificação automática dos dados gravados em uma alocação dinâmica. Um breve histórico de alguns incidentes relacionados à estouro de buffer. O mais conhecido ocorreu em 1988 por Robert Taple Morris, que desenvolveu o Worm1. O Worm1 se autopropagava em questões de horas, infectou diversos sistemas vulneráveis na internet, aproximadamente 6.000 máquinas Unix, que é equivalente a 10% da internet da época. Esse worm explora uma falha de estouro do buffer em pilha, no Fingered. Após esse incidente, teve outros incidentes tanto famosos quanto esse, como o caso do Worm Code Red, que aconteceu em 2001 e utilizava uma vulnerabilidade de estouro de pilha existente em servidores web e ISS 4.0 da Microsoft. E também a maioria das vulnerabilidades ocorrem em sistemas operacional Linux, pelo fato que eles são um código aberto. Esse ataque pode acarretar em vários problemas do sistema, como problemas em acesso à memória, corrompimento de informações importantes, execução incorreta do sistema ou falha e violação de segurança do sistema. Quando isso ocorre, é provocado por usuários mal intencionados, geralmente com o objetivo de executar um determinado código ou alterar como esse programa funciona. Os objetivos do ataque é sobrescrever uma variável local que está próxima do buffer da memória da pilha para mudar o comportamento do programa e beneficiar o atacante. Outro objetivo é sobrescrever o endereço de retorno de pilha, uma vez que a função retorna a execução e irá continuar o endereço de retorno especificado pelo atacante, geralmente um buffer preenchido por entrada do usuário. Outro objetivo é sobrescrever o ponteiro da função ou o tratador de exceção, que é posteriormente executado. Heap Overflow em sistemas pode ser utilizado por usuários mal intencionados para sobrescrever estruturas internas, comprometendo a execução do programa, que pode ser induzido a executar códigos mal intencionados. Além disso, pode provocar problemas em acesso à memória, corromper dados e causar execução de sistema em dados incorretos. Essa imagem é um print de um código que demonstra o Heap Overflow utilizando alocação estática na linguagem de programação C. Nesse caso, o código inicia declarando duas variáveis, variável senha com 10 caracteres e a variável validador, que é do tipo inteiro. O objetivo desse código é o usuário informar a senha e, se essa senha estiver correta, lhe dá privilégio de administrador, conforme a saída do compilador. O usuário digitou a senha correta e ele tem o privilégio de administrador. Porém, como essas duas variáveis foram declaradas de forma estática e uma em sequência da outra, caso o usuário informe uma senha com mais de 10 caracteres, ocorre um Heap Overflow e os dados passam a ser escritos na região da memória alocada para a variável validador. Caso isso ocorra, o validador passa a ter um dado diferente de zero e passa pelo if, que é o validador, e ele alega que o validador é positivo e garante privilégios do administrador, conforme a imagem a seguir. O usuário inseriu um texto com mais de 10 caracteres, apareceu a senha incorreta e mesmo assim o sistema deu permissão de administrador.
Para a prevenção dessa falha, há alguns métodos que podem ser implementados. Entre eles, a substituição da função gets para a função fgets, pois a função fgets limita o tamanho da leitura dos dados que o usuário vai informar, garantindo que ele irá ler apenas caracteres que podem ser inseridos na memória alocada. Dessa forma, não ocorre heap overflow, pois o armazenamento da senha em memória não irá ultrapassar o limite de 10 caracteres, garantindo que a variável validador só terá seu valor alterado se o usuário informar a senha correta e posteriormente receberá os privilégios de administrador. Agora eu vou demonstrar como ocorre o heap overflow utilizando a alocação dinâmica. Inicialmente foram declarados dois ponteiros, buff1 e buff2, com tamanho 16. São apresentados os locais na memória onde os ponteiros foram alocados. O segundo ponteiro foi preenchido com a sequência de A, e o primeiro ponteiro foi preenchido com a sequência de B. Só que é maior que o espaço alocado, assim os dados inseridos no primeiro ponteiro sobrescrevem os dados inseridos no segundo, conforme a imagem aqui. O after overflow teve a sobrescrição do B e do A. Uma das formas de correção dessa situação é a realização de validação dos dados para que não permita inserir valores maiores do que a memória alocada. No código foi inserido um if, comparando se o valor a ser inserido no ponteiro 1 era maior do que a memória alocada para o mesmo. Se for maior, não permite inserir e aborta a operação. Após correção, esse é o resultado. Dessa forma, foram apresentados os conceitos sobre heap overflow, a forma que a vulnerabilidade ocorre, como pode ser explorada e como preveni-la. Obrigado pela atenção e até mais.